Salve Maria Santíssima, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então hoje, nesse momento, nós iremos aprofundar então as formas do mal atacar uma pessoa. E para a gente poder dar início no contexto de hoje, nós fazendo um resumo da aula anterior, onde nós vimos as portas de entrada do mal na nossa vida. Então, tomando nota aí mais uma vez, a primeira porta que o inimigo ele age é através do pecado. Depois nós temos o segundo, que é o ocultismo, o terceiro, o satanismo, o quarto, o espiritismo, o quinto, a nova era, o sexto, a magia e o sétimo, as superstições. Em todos eles resumem, na verdade, contra uma forma só, que é o pecado, Então, mas aí desmembra as formas como a pessoa ela pode permitir que o mal ataque. E a gente vai aprender a reconhecer quais são esses ataques, Então, hoje nós vamos identificar e aprender também em que momento que ele age, não é mesmo? Então, hoje, antes de definir o mal, saibamos alguns pontos importantes e eu queria muito que você pudesse anotar. A primeira coisa para nós entendermos sobre esses temas que nós estamos aprofundando, você pode colocar aí, nada é causado pelo demônio até que se prove o contrário. Porque nem tudo é o demônio. Às vezes é temperamento da pessoa, às vezes é a falta do processo de conversão, às vezes é o defeito de caráter, às vezes é algum problema neurológico e às vezes é sem vergonhice mesmo. Então, nada é causado pelos demônios até que se prove o contrário. A partir daí, por exemplo, aconteceram situações, você vai sair falando que é do demônio? Não. E aí a gente vai entender o que a gente precisa ponderar muitas coisas, porque nem sempre é a ação do demônio em nossas vidas, mas de pano de fundo, ele age sempre, O segundo ponto, quanto mais alguém reza, mais protegido está contra todas as influências, porque a influência que o demônio age na nossa vida, ela é externa e nunca interna, porque só Deus que ele habita na nossa alma, o demônio ele não pode tocar na nossa alma. Então, toda vez que você reza, você se coloca sob a proteção divina. Mas em Gênesis vai falar, por inimizade contra ti e a tua descendência, tu lhe esmagará a cabeça e ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então nós somos protegidos, mas às vezes a serpente vai ficar ferindo o calcanhar. O que é? Você está protegido de Deus, mas às vezes você vai ter as sensações dos ataques espirituais de alguma forma. Então, quanto mais você rezar, mais vida de santidade você estiver, e guarde muito essa regrinha, anota essa regra aí. Tudo que te protege do pecado te protege do demônio. Tudo que te protege do pecado te protege do demônio. Então, a terceira coisa é que eu tenho que ter fé naquele que pode nos curar e nos libertar desses ataques. Antes da gente conhecer quais são as formas do mal atacar uma pessoa, primeiro a sua fé tem que ser naquele que pode curar, libertar, salvar e ressuscitar os mortos. E não na ação, e não na libertação, e não na cura. Você não tem que ter fé na cura, você não tem que ter fé na libertação, você não tem que ter fé na ressurreição, mas você tem que ter a fé em Deus que ressuscita, em Deus que salva, em Deus que cura, em Deus que liberta. E, consequentemente, crendo nesse Deus, você crê na ressurreição, você crê na cura, você crê na salvação, você crê no perdão dos pecados. Mas, primeiro, a nossa fé ela precisa ser direcionada a uma pessoa. E essa pessoa é a Santíssima, é Deus, essa divindade em 3 pessoas. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo.
Jesus, quando ele vem salvar o corpo, a alma e o espírito, as 3 dimensões do nosso ser. Às vezes, muitas fraquezas dos seres humanos são defeito de caráter, como eu falei. Então, primeiro, nada é causado pelo demônio até que se prove o contrário. 2. Quanto mais alguém reza, mais protegido está contra todas as influências. 3. Tenho que ter fé naquele que tudo pode, ou seja, em Deus. 4. Jesus veio salvar corpo, alma e espírito. 5. Às vezes é fraqueza da pessoa, como defeito de caráter. 6. Uma mentira que você precisa tirar do seu coração. Se você não for curado, é porque você não tem fé. Então isso é uma mentira, né? Por que pessoas não são curadas? É porque aquela pessoa não tem fé, não acreditou. Não. Às vezes é permissão divina, porque o que cura é o amor, não é a fé. Né? Então, a forma sétima, né? Agora nós vamos para o 7º. A forma que Deus cura é com Ele e não a nossa. A cura e a libertação é um processo e não uma mágica. Senhor, em nome de Jesus, me cure disso e eu sou curado. Não, não é fórmula mágica. Deus não trabalha assim. Deus ele pode sim agir imediatamente, ou seja, naquele momento imediato, ou ele pode agir mediantemente, ou seja, através de uma mediação. Então, Deus ele pode agir, né? Às vezes por intercessão de alguém, às vezes através do médico, às vezes através do psicólogo, às vezes através de alguma outra pessoa. Então, às vezes, a cura ou a libertação vem através de uma mediação, né? Deus pode agir também dessa forma. O 8º ponto é que a cura e a libertação é um processo e não uma mágica. Eu peço calma e tenho calma. Não é assim que funciona. 9. Toda oração ela é poderosa, por mais simples que seja. Às vezes você vai pedir para alguém rezar por você e você quer que a pessoa gaste horas de oração por você. E às vezes não é necessário. Às vezes basta um Pai Nosso, porque o Pai Nosso contém todo o sentido da nossa existência também. O Pai Nosso ele é poderosíssimo. Então ele é um resumo também da nossa fé. Então, com o Pai Nosso você já está tendo comunhão com Deus. A oração por si só ela é poderosa. E nesse momento aqui, nós vamos fazer uma oração poderosa. Por exemplo, vamos fazer esse teste agora. Por um breve momento, feche os seus olhos. Você vai procurar agora se encontrar sozinho com Jesus. E você vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu creio em Ti. A minha vida é Tua, Senhor. Faz de mim a Tua morada. Eu Te louvo, eu Te agradeço. Tu és o meu amor. Me salva, me santifica, me liberta. Para a Tua glória. Então é assim. Assim é uma oração simples. Que você possa dizer amém. Senhor, eu estou aqui, eu Te amo. Amém. Então, às vezes, isso é uma oração poderosa. Então, toda oração é poderosa. Não precisam se gastar muitas palavras para você entrar em oração. Basta um ato de consciência, de inteligência, né? Você se colocar o seu pensamento, aquilo que o seu pensamento, aquilo que a sua boca disser em oração, o seu pensamento, a sua atenção tem que estar entendendo aquilo que você está orando, né? Então, o demônio... o 9 é que toda oração é poderosa. O 10, não é a fé que cura, é o amor. 11, brecha grande ou pequena brecha, brecha grande ou pequena é brecha. Então, se você está em vida de pecado, se você tem brechas que... Brechas são o quê? São comportamentos que ofendem a Deus e às vezes nas pequenas coisas. Então você tira essas brechas, né, para você não dar abertura, mesmo que seja pequena, para o inimigo agir e entrar. Então o demônio ele não está interessado em atacar pessoas que estão em seu campo, não precisam ser tentados, mais íntimos de Jesus.
então prepare-se para a batalha. Então, ele não está interessado em atacar quem está no campo dele, ou seja, no pecado, nas práticas que condizem, né, com aquilo que o demônio quer perverter as almas. Mas quanto mais íntimos de Jesus você estiver, prepare-se para a batalha. E aí, em Eclesiástico, no capítulo 2, deixa eu conseguir pegar aqui. Se você quiser também, pegue a sua palavra agora. Dá uma pausa aí no vídeo. Eclesiástico, capítulo 2, de 1 a 6. Vamos ler de 1 a 6. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até a velhice. Então, podemos ficar aqui com o versículo 1. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e prepara a tua alma para a provação. Então, diante disso, o inimigo ele se levanta porque ele quer nos perder. Então, quais são as formas do mal atacar uma pessoa? A primeira delas é o que acontece com todos nós, é o que conhecemos na revelação de Jesus após o batismo dele, que é o que nós chamamos de tentação. A tentação ela verifica-se sempre na causa e questão de obediência e de desobediência a Deus. Os nossos pecados são frutos do consentimento na tentação. Nós pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair em tentação, como na oração do Pai Nosso. Deus não é tentado pelo mal nem tenta ninguém, vai dizer a carta de Tiago no capítulo 1, versículo 13. Pelo contrário, Ele quer nos livrar do mal. O que lhe pedimos é que não nos deixe seguir pelo caminho que conduz ao pecado. Não andamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. Esta petição implora o espírito de discernimento e fortaleza. A tentação manifesta para nos ensinar a conhecermos e desse modo descobrir a nossa miséria e obrigar-nos a dar graças a Deus pelos bens que a tentação nos manifestou. Em suma, a tentação se resume em fazer o que não deve ser feito ou fazer o que precisa, ou não fazer aquilo que precisa ser feito. É sempre causa ou questão de obediência e de desobediência. Então, se as leis do reino, elas ensinam a você fazer alguma coisa, você vai ser tentado em você não cumpri-la. Da mesma forma que as leis do reino, as leis humanas, as leis divinas, elas falam para você fazer, para não fazer certas coisas e você faz, você é tentado a não fazer essas coisas. Então você está sofrendo uma tentação. E é sempre cabe a todo ser humano a decisão, a um ato de consciência, de vontade em ceder à tentação ou não. Então, para a tentação é necessário, então, o dom da fortaleza para fazer a escolha final, o reino de Deus. Então, como que eu combato a tentação? Com o dom da fortaleza. Se eu sou tentado, por exemplo, em joguinhos, né? Vamos colocar esses jogos de celulares que você faz apostas, por exemplo, se eu sou tentado a perder dinheiro ali, a vender as coisas da casa para poder colocar dinheiro nesses jogos, igual a gente vê em tantos lugares, o que não faz você cair? Primeiro, o estado de consciência. Eu sei que isso eu sei que isso pode ser algo errado, a minha consciência. Ou então, por exemplo, eu estou tentado em roubar. Vamos colocar assim, eu estou tentado em roubar. A sua consciência sabe que é errado. E aí você tem o estalo de consciência. Mas aí se você consente, você decide, e aí pronto, a sua alma já decidiu o pecado, e você comete a ação, você caiu à tentação. Porque você sabia que pela lei natural roubar é pecado.
mas se você fez o ato, você cedeu à tentação. Então, para você vencer, você precisa da fortaleza, a sua consciência. Ela vai dizer assim: eu sei que isso é pecado, eu sei que furtar é pecado, mas eu não vou fazer isso. O Espírito Santo me dá a graça para eu não fazer esse determinado pecado. E aí, na sua decisão, você foge da ocasião. Tipo, ao invés de eu ficar alimentando aquilo, eu vou para outro lugar, eu fujo, eu concentro a minha cabeça, a minha mente para outra coisa. É uma dica, é uma ajuda que pode funcionar em alguns momentos. Então, para a tentação, usa-se o dom da fortaleza. Depois, nós temos a opressão. São João da Cruz vai dizer que um pássaro retido por uma linha ou por um fio não voa, fica preso, amarrado. Então, o diabo ele acha um ponto fraco e ele dirige os seus ataques nessa direção. Pode ser, por exemplo, poder, ambição, ciúme, sexo, sensualidade, apego mórbido ao dinheiro, vícios. Ele nos deixa agir, ele, por exemplo, de forma boa, mas, no entanto, nós estamos ali... Ele deixa você agir de coisas boas, mas ele vê um ponto de fraqueza. E aí, no seu ponto de fraqueza, você fica caindo nessas fraquezas. E ele vai direcionar os dardos dele nessa área da fraqueza. Então, se você, por exemplo, tem ali um ponto fraco na opressão ou apego excessivo a bens materiais, você vai ser oprimido naquela situação. Ou pode ser até mesmo a poder, a cargos, ao dinheiro, a pessoas. O demônio ele vai te oprimir naquela sua fraqueza. Então, essa realidade, essa fraqueza, ela acontece na realidade da nossa personalidade. E aí, o demônio ele encontra essa área, né, um ser medroso. Temos que trabalhar para fortalecer essas áreas. O temor de Deus, então, ele vem para combater a área da opressão. Por quê? O temor de Deus ele abre o coração e faz tomar consciência de que tudo que vem da graça e que a nossa verdadeira força está unicamente em seguir o Senhor Jesus e deixar que o Pai derrame sobre nós a sua bondade e a sua misericórdia. Então, se você tem um ponto de fraqueza ali, você quer servir o Senhor, mas você tem brecha no pecado, você não consegue abrir, principalmente os pecados veniais. Você vai servir ao Senhor, mas em algum momento pode esperar rasteira, porque você está com o rabo preso, porque você está com aquela, igual vai dizer, né, um pássaro retido por uma linha ou por um fio não voa. Então você não vai sair, alcançar voos de santidade se você estiver preso por mais simples que seja um pecado específico. Gula, vaidade, avareza, dinheiro, luxúria. E aí você precisa identificar e pedir o dom do temor de Deus, porque o temor de Deus vai te levar a ter ódio ao pecado. Eu temo ao Senhor. Senhor, eu tenho pavor do pecado. A gente precisa pedir a graça de Deus de ter repulsa pelo pecado, de odiar o pecado, de não querer cometer o pecado. Então, o temor de Deus ele ajuda nisso. Uma terceira forma do inimigo agir é o que nós chamamos de obsessão. É quando o demônio ele age sobre a nossa imaginação. Pode ser, por exemplo, um pensamento incômodo, muito presente, muito sombrio, que está dentro da pessoa. Vai dizer o padre Gautier de Chalier, o autor de um livro chamado Uma Pequena Conversa sobre o Demônio. É da editora Mami. Esses são os pensamentos recorrentes e violentos que a vítima não consegue controlar e dos quais não consegue se livrar. Os exemplos incluem pensamentos de desespero, pensamentos insistentes de cometer suicídio, pensamento de que você é sozinho no mundo, de que ninguém te ama, ninguém te quer, você não sai do seu quarto, você só fica trancado, você não serve, você não está em comunidade, você não gosta de estar perto das pessoas, você não gosta... Então você se isola, você não gosta de estar no convívio onde há manifestação do amor de Deus. Então, esses pensamentos, essas atitudes voltadas depreciativos, solidão, pode ser que seja um ataque do inimigo da opressão, da obsessão. Né? Por exemplo, às vezes também
pessoa ela é obcecada em alguma coisa, tem aquele desejo né, inflamado por alguma coisa, né? E aí, por exemplo, eu tenho um escrito, tem até guardado aqui nas minhas gavetas, de uma mulher que ela tinha atos, né, fora do casamento, né, não eram casados, e ela tinha contatos íntimos com um parceiro dela, até então namorado, e por conta da desordem, da perversão, né, sexual deles, ela sentia de madrugada, sem ele estar presente, quando ela ia dormir sozinha na casa dela, que uma pessoa, como se tivesse uma força, alguém em cima dela, consumindo o ato, né, em si, o ato sexual em si. Ela sente todos os impulsos sexuais no corpo, mas quando ela olha não tem ninguém em volta. Então, né, o Ministério de Exorcismo, o Ministério de Libertação, ele identifica esses espíritos como espíritos de fornicação, que às vezes a pessoa está tão apegada aos excessos da carne que os demônios, eles, entre aspas, vêm ter relações com a pessoa. É claro que ele não vai ter relação porque eles não têm matéria, mas a pessoa ela é atacada no físico, porque o demônio ele pode atacar o corpo, mas não na alma. Então ele pode estimular o físico da pessoa a ter impulsos sexuais, sem ter, por conta da desordem interior. Então, para combater isso, é preciso o dom da piedade, que nos leva a amar a Deus profundamente e viver em comunhão com Ele. Então, para a obsessão, o dom da piedade vem como cura. Às vezes esse dom é mal entendido pelos que representam de mãos juntas, olhos baixos ou orações intermináveis. Você ser piedoso não significa você ficar o tempo todo, igual muitas pessoas ficam assim. Não. Piedade é você amar a Deus sobre todas as coisas. É você honrar os seus compromissos espirituais com total consciência, devoção e atenção. Então você se coloca na presença de Deus com respeito, você reconhece a grandeza daquele a quem você ora. Então, dessa forma, piedade é isso, é a prática interior da vida de santidade. Então, ou seja, as práticas espirituais que você faz, você pode ter uma vida de oração, mas às vezes as suas palavras podem ser 2 frases, uma palavra, uma ejaculatória. Deus tem os seus meios de salvar os seus, mas é preciso combater na obsessão, se você é obcecado a alguma coisa, o dom da piedade. Porque na piedade, a sua consciência ela trabalha. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, a ponto de eu desprezar os meus impulsos físicos por amor a Deus. Mais ou menos isso. Então você pode combater dessa forma. O segundo ponto é a vexação. É quando as pessoas dão brecha, janela aberta, ou às vezes a pessoa não tem culpa, mas Deus permite. É um ataque exterior do demônio. Então, por exemplo, o Padre Pio, ele sofria vexação. O demônio, quando Padre Pio era criança, aparecia para ele em formato de cachorro. Padre Pio ele já exalava santidade desde criança. E depois o demônio empurrava ele da cama. Então a vexação, ela, por exemplo, ela pode fazer móveis se moverem, levitar. Por exemplo... Então, derrubar uma pessoa da cama, porque às vezes a gente fala, vai puxar o pé na cama. Por exemplo, né, se a gente fosse fazer uma analogia igual a gente ouve quando criança, cuidado para não puxar o pé da cama. Se isso acontecesse, realmente igual no filme da Exorcismo de Emily Rose mostra o cobertor sendo puxado, então essas ações físicas, por exemplo, cheiro de podre, alucinações, vulto, a mente faz você sentir que algo está acontecendo, né? E às vezes é alucinação, mas às vezes pode ser realmente ataque. Então tem que ter cuidado, porque o que vai fazer você distinguir se é espiritual ou não é um dom chamado discernimento dos espíritos. Mas a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for falar sobre como combater esses ataques. Então, para um dom do espírito, porque para cada forma do mal eu estou trazendo para vocês um dom do espírito. Então, fazendo uma recapitulação até agora. Para o dom da tentação, então é necessário o dom da fortaleza. Para o dom da opressão, é necessário então o dom do temor de Deus. Para a obsessão, é necessário o dom da piedade. E para a vexação, que é quando o demônio ataca do externo, é necessário então o dom da piedade, que nos leva a amar
e reverenciar tudo aquilo que é de Deus. Então, mas eu sou muito bom. Eu sou muito boa. Você é muito boa, mas o demônio ele pode escolher você. Como Deus faz eleição dos seus, o demônio também ele pode escolher você. Quanto mais em estado de santidade você tiver, talvez mais ataques espirituais vão ter. Por quê? Por vontade divina. Talvez é aquilo que vai ser a sua cruz o resto da sua vida. E tá tudo bem. Por exemplo, Santa Gema Galgani, Santa Maria Jesus crucificado, ela foi possuída pelo demônio e precisou ser feito um exorcismo dela. E ela era santa. Só que Deus permitiu por quê? Porque o demônio possuindo ela virou como, tipo, uma expiação para ajudar a purificar os pecados da humanidade, pelo sofrimento que a possessão causava nela. Então, assim, o demônio ele pode escolher você. Então, o dom da piedade ele nos leva a amar e reverenciar tudo aquilo que é de Deus. Então esse dom, ele é profundamente viver em comunhão com ele. Independente dos ataques que tenham acontecendo, o que importa é a piedade, ou seja, a sua alma unida ao Senhor. Depois nós temos a infestação, que são 3 termos, né, aos anteriores que referem... É quando se refere à ação ou presença do demônio em algum lugar ou objeto. Então, por exemplo, janelas quebradas, portas batendo. Às vezes ataca as nossas propriedades. Por exemplo, cachorro doente sem causa, enfermidades que pela medicina não se encontra nada. Você faz exame e o médico não encontra nada. Não sei se você já ouviu histórias assim de pessoas que estão com enfermidades, ela vai, procura médico e ela não consegue encontrar solução, resposta, a medicina não encontra. Pode ser que seja uma infestação. O demônio atacando no físico da pessoa. Caixas de marimbondo, formiga, você tira as coisas do lugar. E insetos, geralmente a infestação, o inimigo aciona perto, né? Os insetos peçonhentos, ratos, vespas, cobras, serpentes, corvos e por aí vai. Todo aquilo, esses animais assim... pestes, entendeu? Então, ele pode usar para perturbar, para poder assustar. Então, qual que é o remédio para isso tudo? É a oração, água benta, né? Mas aí a gente vai falar como se defender depois. Embora seja importante acreditar que o demônio existe, não nos orgulhamos de nós mesmos pensando que não precisamos de ajuda divina. Enfatiza o padre Gautier, isso não significa que devemos viver com medo do demônio, que nos faria sentir que ele está em volta em toda parte. Não devemos negar a sua existência, nem nem exagerar a sua importância, porque ele não é todo-poderoso, somente Deus é todo-poderoso. Isso significa que os poderes do demônio eles são limitados. Então, qual é o dom que combate a infestação? A sabedoria, porque é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus, a sentir como Deus e a falar com suas palavras. Nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo e podemos escutá-lo. E escutando o Espírito Santo, ele vai nos dar as ordens precisas do que precisamos fazer quando vê aqueles ataques. Às vezes você tá ali, alguma coisa acontecendo, você tira a formiga, tá lá de novo aquele bolo. Você não vai ver 3 formigas e falar, nossa, tem uma infestação aqui. Não é isso. Mas se você tá rezando, se não tem nada, se tá tudo limpinho, se não tem formigueiro perto, e acontece de ter presenças de alguns sinais assim, tudo que você compra quebra, você pintou a parede, do nada começa a parede a descascar do nada. Pode ser que a sua casa, o seu ambiente, o seu entorno ali esteja sendo atacado de alguma forma, né? E por último, que é o mais grave e o mais raro, que é o que é difícil ver, é o que nós chamamos de possessão. A possessão ela é o termo mais grave que é o tormento, né? A possessão ela é o tormento mais grave que um demônio pode impor a um corpo. Durante os ataques, né, ele pode controlar. E é difícil reconhecer os ataques na possessão, porque pode ser epilepsia, pode ser quando a pessoa ela tem aquela convulsão. Então, é difícil saber. Então, para descobrir a possessão, tem algumas
técnicas que ajudam, né? Às vezes a pessoa que nunca estudou nada, do nada ela começa. Uma pessoa que nunca aprendeu outro idioma, do nada ela começa a falar outros idiomas. Ou então ela tem aversão ao sagrado. Então o discernimento dos espíritos, né, ele vai ajudar a identificar se é realmente ou não. Mas na possessão, o demônio ele ataca, né, a mente, o coração, a memória, a liberdade, a imaginação, fantasia. E isso vai acontecendo gradualmente e no momento pode acontecer a perturbação psicológica, né? E geralmente acontece lentamente. Então, uma pessoa para chegar no nível de possessão, às vezes o demônio já trabalhou em todos esses graus, através da tentação, opressão, obsessão, vexação e infestação. Já está acontecendo tudo isso. E aí a possessão ela é o último grau, ela é o último nível, né? Então, por exemplo, uma pessoa que começa ali a se isolar muito, não quer ver gente, só se alimenta de coisas negativas, se consagra, como a gente viu, deu porta, a brecha para o demônio, a possessão também pode acontecer dessa forma, por 3 razões. Primeiro, por permissão divina. Segundo, para revelar a identidade da Igreja Católica. E terceiro, por sequela de pecado. Né? Ou seja, a prática do ocultismo, satanismo, espiritismo. Então, quando você fere, né, quando você fere também buscando o ocultismo, você se coloca num risco muito grande de ser possuído pelo demônio, né? E existem formas de possessões, né? Ele não pode tocar a sua alma, mas ele pode tocar o seu físico. Então, por isso que você precisa se revestir. Nós precisamos nos revestir da vida de santidade para que o mal não nos roube, né? Porque a possessão ela não pode fazer você cometer pecado, né? O demônio ele não trabalha na sua vontade. O demônio ele vai tipo assim, você não quer pecar, o demônio ele não vai entrar no seu corpo e vai fazer você cometer o pecado. Deus não permite isso, porque a decisão de pecar é do livre-arbítrio. Então, a possessão ela vem por essas 3 coisas, né? Ou por brecha, ou pela permissão, simplesmente por pura permissão divina, igual foi Santa Maria da Jesus crucificado, Santa Gema Galgani, por exemplo, São Padre Pio, Deus permitiu e eram pessoas santas. E a terceira razão são as formas de ocultismo, né? Então, se você, por exemplo, está rezando contra o orgulho, provavelmente você vai ser atacado no orgulho. Se você reza pelo medo, você vai ser atacado pelo medo. Então, qual é o dom que podemos, né, entrar para nos ajudar a iluminar esse momento? O dom da ciência, que leva o homem a compreender a marca de Deus que há em cada ser criado. O dom da ciência faz com que o cristão penetre na realidade deste mundo sob a luz de Deus, que ele veja cada criatura como um reflexo da sabedoria do Criador. O dom de ciência leva o homem a compreender o vestígio de Deus que há em cada ser criado. O homem feito para Deus e só nele pode descansar, como diz Santo Agostinho. O demônio ele possui, né, na possessão o corpo, a inteligência, a memória e a imaginação, mas ele não pode tocar a alma. Então, às vezes, você está ali sendo atacado por pesadelos de noite, muito pesadelo, tá entendendo? Às vezes está ali na sua imaginação, são fetiches, fantasias, taras, e por aí vai. São aqueles pensamentos pecaminosos, pensamentos impuros, pensamentos de diversas formas. Então, pensamentos de diversas formas. Então, ele não possui o espírito ou a alma. A alma ela é um santuário que ninguém entra. Só entra pelo pecado. Eu abro o santuário em minha vida. Então, se você abriu a sua alma para o pecado, o demônio já entrou na sua alma pelo pecado. Então, é dessa forma que ele age. Então, para concluir, é importante entender que as forças do mal elas estão em todos os lugares, né, agindo, e que para cada forma do mal atacar uma pessoa, em todas elas exige uma única conduta de vida para o combate do poder das trevas. Primeiro, tudo que te protege do pecado te protege do demônio. E segundo, como a armadura do cristão que São Paulo revela em Efésios 6:10, se revista das vestes de Cristo.
Então, nesse momento, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e a já pedir, a consagrar a sua vida ao Senhor, a renunciar a todos os males da sua vida, a renunciar à sua vida velha, a não querer mais ter uma vida que ofenda o Senhor, porque você não quer ser essa brecha para a ação do inimigo entrar. Então, Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha até nós, que o Senhor entre no nosso coração e transforme poderosamente. Nos blinde, Senhor, com teu sangue, com o poder das suas chagas, e que nesse momento eu contemple a tua glória, a tua face, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha, Senhor. Tudo aquilo que é meu, Jesus, eu quero me consagrar e quero que seja teu, porque eu quero, Senhor, a vida de santidade, eu quero o céu, Jesus, eu quero ser santo, eu quero experimentar, Senhor, essa vida maravilhosa, essa ressurreição da minha alma. E eu te louvo e te agradeço porque o Senhor está abrindo os meus olhos, Senhor, a ti todo louvor, toda honra, toda adoração, agora e para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenham todos um excelente dia e até a próxima aula.